Sejam todos muito bem-vindos ao meu programa semanal de variedades, alucinações, insanidades e reclamações. Eu sou a Lúdica e o Delírio Drag está conectando completamente. Ai, menina! Oi, Brasil! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez, Lúdica, completamente, ai menina, e completamente desmontada mais uma vez, o que também não importa muito, visto que este é um podcast, apesar de ser um audiocast e videocast ao mesmo tempo. Se você está só me ouvindo, não está nem me vendo, tanto faz como tanto fez. Mas se de repente está me vendo aí em alguma plataforma que tenha o áudio e o vídeo, é por isso que eu resolvi colocar no meu cenário esses belos quadros. Aqui no caso só tem um, mas tem um outro que eu uso nos outros vídeos, por exemplo, do meu canal do YouTube, que assim a galera lembra que mesmo quando ela não consegue se montar, ela ainda é uma drag belíssima, né? Olha essa cutis. Olha essa maquiagem, não é não, gente? Tô até com saudade, hein? De me montar, que eu não tô conseguindo, que o trabalho não tem permitido. A quantidade, o volume de trabalho não tá me permitindo tempo para isso. E olha que curioso, é exatamente sobre o que vamos falar hoje. Mas antes disso, já aviso aí para você que está ouvindo o Delírio Drag desta semana, que você pode já começar aí a ajudar o podcast em seu crescimento, fazendo o quê? Sempre compartilhando ele com seus amigos. Então, antes de começar a ouvir, já manda para alguém, dá um pause rápido, ó, manda para 2, 3 pessoas, fala assim, ó, conhece essa maricona safada aqui, que ela fala umas coisas, ela traz um negócio, às vezes faz a gente rir, às vezes faz chorar, não é não? E tragam mais pessoas para compartilharem desse mundinho do Delírio Drag. E, dado esse recado, estamos aí no episódio 8 e temos um tema importante. Estava aqui falando nessa breve introdução que, né, o trabalho me impede muitas vezes de me montar por conta da demanda altíssima que eu tenho de trabalho, o que casa com um dos assuntos mais comentados nos últimos dias, que nada mais é do que a escala de trabalho 6x1. Eu tenho semana que tenho a escala de trabalho 7x0, e não é uma, não são duas, não são três, não, são muitas semanas. E algumas outras eu consigo ter um pouco mais de liberdade, né? Porque tenho essa facilidade, talvez eu possa chamar assim, tenho essa vantagem, esse privilégio de que tem semanas que eu trabalho feito uma louca, mas se tiver um dia que eu falar assim, agora também eu não vou trabalhar, eu vou descansar. Geralmente eu não posso, mas às vezes dá, aí eu dou uma descansadinha. E pra mim é tão importante esse assunto da escala 6x1, porque é tão absurdo. Eu hoje, no oficial, assim, que está na minha carteira de trabalho, eu trabalho no sistema 4x3, mas nos outros dias, a professora, atriz, maquiadora e drag queen faz os seus trabalhinhos por fora, ou como atriz, ou então gravando aqui conteúdo pra internet, que é um puta de um trabalho, toma dias e dias e horas para qualquer conteúdo aqui poder ser produzido. Vocês já sabem disso, já conversamos a esse respeito. E no oficial podemos considerar que eu trabalho no 4x3, apesar de estar trabalhando todo santo dia. Mas já trabalhei também na escala 6x1 para receber menos de um salário mínimo, o que não é a realidade hoje. Tô melhor aí na vida. Mas quando eu era mais jovem, trabalhava no shopping. Trabalhei acho que 1 ano e meio, 2 anos no shopping, nessa escala. Assim como também quando eu trabalhei no telemarketing, também era assim a escala 6x1. Para receber, sei lá, na época, e nem era o salário mínimo, mas eu acho que era R$600. 600, entre 600 e 800, alguma coisa assim. E cara, que absurdo. Era um absurdo. E olha que eu era jovem. Então assim, tinha um pouco mais de energia
para poder trabalhar e aguentar sair às vezes para me divertir um pouco e virada no dia seguinte para trabalhar de novo. Eu ainda dava conta. Hoje em dia eu não tenho mais a menor condição nem de levantar para ir trabalhar no normal. Imagina virado, imagina sem estar descansado. Fica muito, muito, muito pior e impossível. E essa é a realidade de grande parte dos brasileiros, que trabalham nessa escala 6x1 para receber, na maioria das vezes, um salário mínimo, que já é pífio, ridículo e absurdo, ainda mais numa escala tão grande de trabalho, e muitas vezes alguns recebem até menos do que isso. E eu acho tão legal que a nossa sociedade está se movimentando para falar a respeito das jornadas de trabalho. É até uma coisa de vanguarda, digamos assim, na América Latina. Na Europa e outros países assim mais evoluídos já temos vários estudos e várias práticas de países que estão diminuindo a carga de trabalho dos seus trabalhadores, tentando propiciar para as pessoas uma vida mais alegre, mais feliz, mais saudável. Afinal, devia ser esse o objetivo, né, não? Da humanidade de maneira geral. Ser todo mundo ali mais saudável, ser todo mundo ali mais feliz, todo mundo ter uma vida mais digna e leve, divertida. Tem um cachorrinho que toda vez que eu começo a falar aqui, gravar qualquer vídeo, ele vai latir que nem um desesperado, e vocês devem estar ouvindo aí. E ele só pode ficar assim porque eu imagino que ele concorde com tudo que eu estou falando aqui. Assim como você aí do outro lado, que já sabe que vem barulhinhos aqui e acolá, mas espero que eles não interfiram no nosso assunto, que ele é importante. Então, eu vejo um grande valor no movimento que está acontecendo no nosso país para a discussão da escala 6x1. E ainda mais imaginando que ele é um movimento realmente popular. Não sei se todo mundo aí sabe, mas ele começou no TikTok. Olha só que doideira, né? Do mesmo jeito que o TikTok traz às vezes umas coisinhas malucas, como por exemplo os Therians que conversamos aí no último episódio, ele também traz a possibilidade de viralizar potencialmente assuntos importantes para a nossa sociedade. E a escala 6x1 foi um desses assuntos. E eu vivi, eu sei como tudo começou. E fico orgulhoso também de ver as pessoas que estão envolvidas com isso hoje em dia. Por quê? Tudo começa no TikTok. Eu não me lembro agora se foi em 22 ou 23, 2022, né, ou 2023, que um menino chamado Rick Azevedo, ele começou a compartilhar vídeos no perfil dele reclamando da escala de trabalho dele, que era a 6x1. E o quanto que ele se sentia cansado, o quanto que ele se sentia frustrado, o quanto que ele estava infeliz, tendo que trabalhar tanto e tendo pouca possibilidade de curtir a sua vida, viver. Não tem nem por que procurar adjetivos. Eu ia procurar adjetivos aqui, mas não tem pra quê. Viver, só quer viver. Às vezes a gente só quer viver. E para viver precisa de tempo, né? Muita gente acha que o que a gente troca, né, a força de trabalho pelo dinheiro. Mas, na verdade, a moeda real, oficial que temos, e que é essa que estamos trocando, e trocando muito mal, diga-se de passagem, é o tempo. Principalmente porque não sabemos quanto tempo temos. Então, todo gasto de tempo é muito importante, é muito valioso, né? E o Rick Azevedo estava ali reclamando sobre várias coisas da escala 6x1 e como isso dificultava a vida dele. E em um dos vídeos, que acho que foi o que viralizou mais, né, que ficou mais icônico, assim, ele até comenta, ele fala: eu não tenho filho, eu não sou casado, eu não moro com ninguém, sou eu e eu, minha vida é toda feita pra mim e eu não estou aguentando. Imagina pra uma família que ainda tem que cuidar de filho, ainda tem que cuidar da casa, se não cuidar dá problema, ainda tem marido, esposa, você ainda tem que dar atenção, sei lá, pros seus pais, pros seus sobrinhos, vai se saber o quê? É uma vida indigna. É uma situação quase, né, análoga à escravidão. Eu entendo que há diferenças substanciais entre uma coisa e a outra, mas eu digo que a gente pode relacionar uma situação à outra pelo trabalho incansável e constante e sem espaço para descanso. Isso é terrível de se imaginar. E a nossa sociedade evoluiu tanto tecnologicamente, culturalmente
em vários aspectos filosóficos, sociais e por aí vai, e ainda assim ela não tem um olhar verdadeiro para o que deveria, que é a qualidade de vida das pessoas que estão vivas na Terra. Eu acho que essa devia ser uma das principais buscas da humanidade de qualquer governante, sabe? Mas não. Dentro do capitalismo, esse sistema em que vivemos, não importa quem, não importa de onde, a única discussão que existe é sempre sobre como ganhar mais, como explorar mais, como tirar mais do trabalhador, da terra, das fontes de matérias-primas, e não à toa estamos aí colapsando, estamos chegando no fim da aventura humana na Terra, não é não? Por essa falta de percepção de como precisamos construir um mundo saudável. E para que ele seja saudável, nós precisamos ser também. Porque uma sociedade doente não produz um lugar saudável. Não tem como. As coisas não... né? Não concatenam. Oh, nossa, quanto tempo que eu não falo essa palavra, hein? Concatenam. Me lembrou até uma... Nossa, nada a ver, olha, cortando o assunto totalmente. Me lembrou até de uma dançarina, que eu acho que ela era do Gugu, que é Alessandra Scatena. Lembra dela? Se você sabe de quem eu tô falando, você devia começar a procurar tratamentos de calvície, ou então começar a botar botox, porque realmente, para saber quem é Alessandra Scatena, a sua vida, você já gastou muito tempo, como já esse é o assunto que estamos tendo aqui. Mas, voltando aqui ao que é principal, o que mais nos interessa, o Rick vai lá, reclama então no TikTok, e isso começa a viralizar, crescer. Vamos lá, e a galera, sim, é um absurdo, eu passo pelo mesmo. E as pessoas, né, trabalhadores da vida real, trabalhadores, não estou falando de donos de grandes empresas, estou falando de trabalhadores, de verdade, né, quem pega com a mão na massa, o proletariado, que é o dono dos meios de produção, não é não? Começou a concordar muito com ele e fazer viralizar o assunto. O Rick, então, fez algo que eu achei de extrema inteligência. Ele teve a sagacidade de criar, então, um movimento e dar um nome a ele, o que faz com que as pessoas se juntem por uma causa, né? Ele criou o VAT, que era o movimento da vida além do trabalho, VAT, né? VAT, vida além do trabalho, e ele começou, então, a engajar politicamente nisso, e encontrou aí várias pessoas que estavam apoiando esse movimento que ele iniciou. E que legal ver um trabalhador, uma pessoa da classe trabalhadora que se sentiu oprimida, se sentiu não, estava sendo, ainda é, por vários motivos, né? Além de tudo, ainda é um rapaz negro que deve ter uma outra gama de dificuldades a mais no mercado de trabalho por conta da cor da sua pele, né? Então, preto, pobre, periférico e exausto. Esse cara que sai desse lugar e cria um movimento que ganha uma dimensão tamanha a ponto de, nessa semana, que acabou de passar, não lembro o dia exatamente, mas temos aí o anúncio de que foi aprovada a discussão de uma nova lei para o fim da escala 6x1 no Brasil. E isso tem levantado tantas discussões e é tão bom ver isso acontecendo, porque mostra que o trabalhador tem força, e nós temos força, inclusive somos a força que move este país, né? E mostra como que quando a gente engaja junto em um propósito em comum, é possível alcançar mudanças que são primordiais, importantíssimas para a nossa própria vida, para a nossa própria existência. E me dá mais orgulho ainda de saber que o Rick foi ganhando notoriedade, e ele conseguiu chamar a atenção da deputada Erika Hilton, maravilhosa, um voto que mais de uma vez eu não me arrependo de dar, espero não me arrepender no futuro, mas até hoje, assim, só orgulho, só motivos que fazem com que eu vote nela de novo, e quantas vezes eu puder, porque acredito no trabalho que ela desenvolve político, gosto do que ela faz, gosto de como ela representa a comunidade LGBT e gosto de como ela também entende que, como deputada, ela precisa engajar em causas que vão além da nossa comunidade.
Porque a nossa comunidade, independente das suas questões particulares, é uma comunidade que também está recheada de trabalhadores, como a maioria da população brasileira. E acho até bom que ela desenvolva esse trabalho dentro desse assunto político, porque aí ela tem mais chances no futuro de ganhar maior projeção. Com maior projeção, ela tem a chance de fazer mais e melhor o que ela já vem fazendo. E aí, então, esse rapaz aí, o Rick, ele consegue esse apoio da Erika Hilton, que vai lá pro Congresso, então, propor essa nova lei que finaliza, que proíbe, que extingue a escala 6x1 no Brasil. E eu espero que nós, trabalhadores, continuemos engajando nessa causa o suficiente para que a gente consiga vencer esses poderosos, porque assim, somos muitos em número, mas temos pouco dinheiro, temos pouco valor nos nossos discursos para as pessoas que realmente possuem o poder e controlam toda a sociedade que a gente vive, sempre por causa do dinheiro, em busca do dinheiro, por meio dele, para obtê-lo. Então quem tem não vai ficar sem, e nós que não temos, muito dificilmente vamos conseguir algum, a não ser que, como nesse exemplo aqui da escala 6x1, a gente se junte como sociedade para debater, para discutir, para exigir, falar assim, ó, o mundo é nosso também, irmão, e a gente não vai mais, chega, acabou. Eu até separei aqui uma matéria que fala muito bem sobre o porquê que a escala 6x1 é importante, né, que está até no Instagram da própria Erika Hilton. E essa matéria, ela ajuda a gente a perceber por que é tão valioso esse projeto. Eu até achei que tinha separado, mas pelo que eu estou vendo aqui não separei não, mas eu encontro rapidinho para poder falar para vocês. É até estranho que essa matéria seja da Folha de São Paulo, tá? Porque é da Folha de São Paulo, que não é um veículo de imprensa que costuma estar muito a favor do trabalhador e do povo nas suas publicações já de longuíssima data. Mas a Erika então anunciou essa semana, né, que ela conseguiu começar a discussão oficial, tramitar, né, acho que é uma PEC, se eu não me engano, que é um projeto de emenda constitucional para proibir o trabalho com a jornada, né, de 6x1. E aí aqui a matéria até fala, né, pela abolição da exploração, e eu acho abolição uma palavra importante de ser usada aqui, porque ela remete aí a momentos específicos, né, da nossa história que precisam ser relembrados, precisam ser abordados, principalmente quando a gente está falando sobre exploração. A gente já teve tantos exemplos na humanidade de exploração, e aí a gente sempre tem a falsa sensação de que melhorou, mas se a gente for olhar a fundo, né, a gente está meio que vivendo a mesma coisa. Eu quero até ler essa matéria aqui então para vocês, que é da Folha de São Paulo, e aí ela começa dizendo assim: o debate pelo fim da escala 6x1, na qual o trabalhador tem 6 dias consecutivos de trabalho seguidos por um único dia de descanso, mobilizou trabalhadores no país. Aí tem a Erika, né, falando: agora vamos buscar ampliar o apoio popular e o diálogo entre a sociedade e os parlamentares para pôr fim ao modo exploratório que temos hoje. Ai meu Deus, espera que eu cliquei um negócio errado aqui, vamos lá. O processo de tomada de consciência de quem vive em escalas de trabalho exploratórias é profundo demais para não assumir um caráter transformador nas relações trabalhistas atuais. Não é à toa que a insatisfação ganhou as redes sociais, as ruas e a atenção de diversos parlamentares, setores da mídia, empresariado e representações de classe. A petição do movimento Vida Além do Trabalho, organizada pelo Rick Azevedo, já chegou a quase 3 milhões de assinaturas. É uma petição online, né? Já chegou a quase 3 milhões. Com vigor e uma mobilização popular espalhada por todo o Brasil, entre diferentes camadas sociais e regiões, abriu-se uma nova perspectiva para alterar o destino do povo e do país. Atentos ao apoio dos trabalhadores pela redução da jornada, mais de 230 deputados já apoiam a PEC pelo fim da escala 6x1, que iniciará sua tramitação no Congresso. A insustentabilidade do modelo de trabalho exploratório e adoecedor
é um tema inescapável para o conjunto da sociedade, assim como foram a abolição da escravidão, a conquista de direitos como férias e 13º salário, a redução da jornada de 48 horas semanais para 44 horas semanais e a aprovação da PEC das domésticas. Pesquisa do Data Senado aponta que 51% da população apoiam a redução da jornada para 4 dias, não é nem de 5 por 2, é de 4 por 3, sem a perda salarial, óbvio. E 67% veem a relação entre qualidade de vida e salários como um dos maiores desafios atuais. Por ano, os acidentes de trabalho representam perdas financeiras na média de 13 bilhões, o que mostra o impacto de longas jornadas sem descanso adequado, também em valores pagos pelo INSS. No debate público, os contrários à proposta de uma escala digna para os trabalhadores estão com olhares viciados sobre quais seriam os supostos efeitos da redução da jornada, justificando que o pequeno e o médio empregador seriam afetados negativamente. Que a exploração é nada... Não, isso aqui, olha, vou até fazer uma pausa. Essa parte é bizarra. O que alguns desses empregadores têm dito, né, sobre essa nova proposta? Que a exploração é natural, coisa da vontade de Deus que se impõe sobre todo trabalhador e que seria inútil mudar a ordem das coisas. Essa é uma visão puramente econômica, esvaziada do real impacto dessa situação na vida, na saúde e na profissionalização dos trabalhadores, e que relembra profundamente as justificativas de manutenção da escravidão, sob a alegação de que a escravidão era favorável à condição da população negra, e hoje seria também do trabalhador precarizado. Isso exige que o parlamento e os representantes dos interesses empresariais revisem as suas concepções. Insistem em limitar a redução da jornada à esfera privada da relação entre empregador e empregado, coisa aí das novas leis trabalhistas, né, que o governo anterior aí do país aprovou e permitiu esses acordos absurdos entre quem não tem escolha e quem tem tudo nas mãos e oferece o mínimo que pode, e a pessoa que não tem nada aceita ser explorada cada vez mais, né? Frequentemente desvantajosa para o trabalhador e restrita a uma minoria. Fosse capaz de oferecer uma solução. Precisamos dar uma resposta para todos os brasileiros e brasileiras. Por isso, com a PEC pelo fim da escala 6x1, assumimos os riscos e todas as implicações de que a classe trabalhadora não pode ser infantilizada nesse debate e deve permanecer sendo a protagonista, sem dúvida nenhuma, né? Os trabalhadores também, que querem o fim da escala 6x1 e o avanço para a escala de 4 dias, parafraseando Leila Gonzalez, o povo vai falar e, numa boa, porque assumiu a própria luta pelo fim da exploração e tem pressa. Eu achei legal trazer isso aqui para vocês, porque é uma explicação da Érica sobre como ela tem feito esse trabalho e como ele tem sido visto, né, pelos empregadores. É um absurdo eles ficarem reclamando e dizerem que não, nós vamos quebrar, vamos falir. Tem até bastante publicações, digamos assim, pela internet que mostram, né, como que esse discurso é um discurso que vem de décadas, centenas de anos, né? Desde a abolição da escravidão no Brasil, quem era o dono do capital ou os donos de grandes empresas, fábricas, indústrias, fazendas no caso, eles sempre falavam, não, nós vamos quebrar, não tem como funcionar assim. Aboliu-se a escravidão e olha aí todo mundo funcionando. Aí depois nós íamos ter direito a férias. Não, se o trabalhador tiver férias, ele não pode ter férias, como assim? Ele vai viver um mês? De um ano inteiro ele vai viver um mês só para ele? Não, não pode, nós vamos quebrar. Ninguém quebrou. Vamos fazer então o 13º salário. Não, não é possível, vamos quebrar, não temos condições, não tem como, gente, não tem como. Olha todo mundo aí funcionando bonitinho, lucrando cada vez mais em cima da gente. Vamos reduzir a jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. Não, não dá, porque essas 4 horas vão dar um impacto de não sei quantos bilhões. Nada mudou. Vamos fazer aí uma PEC para que as empregadas domésticas, que eram trabalhadoras informais, possam ter seus direitos garantidos e que possam ter direito a férias, direito a 13º salário, a fundo de garantia. Não, não tem como. Se for assim, nós nunca mais contrataremos as empregadas domésticas,
porque não vai ser possível trabalhar dessa forma, não teremos como. Olha, todo mundo aí chamando elas e trabalhando e funcionando e dando tudo certo. E aí agora a ideia é também acabar com a escala 6x1. Eu não sei se é sonhar demais acreditar que a gente consiga no Brasil, já logo de cara, uma escala 4x3. Eu acho que vai ser difícil, mas acredito que a gente consiga sim, se juntando, se unindo, mostrando o nosso apoio a essa causa, dando a nossa voz, pelo menos já iniciar a discussão diminuindo para a obrigatoriedade de que qualquer trabalhador só possa trabalhar 5x2. Uma das coisas que é um pensamento meu e que eu acho que, eu não sei como que ninguém fala sobre isso, é até a questão de que se a gente diminui a escala de trabalho das pessoas, a gente gera até mais empregos. E aí a gente distribui mais e melhor a renda. A gente trabalha até mais, com mais funcionários, mais pessoas sendo empregadas e todo mundo podendo viver de maneira mais saudável. Todo mundo tendo tempo de qualidade de vida com sua família, com seus amigos, consigo mesmo, podendo viajar, podendo, sei lá, existir, né? Porque as pessoas não têm tempo. Cara, eu trabalho que nem um desgraçado, não tenho tempo de nada. Não tenho tempo pra nada. Tô aqui hoje cumprindo o compromisso do meu podcast com vocês e pensando que, poxa, pra fazer isso, junto com outras coisas que eu tenho pra entregar do meu trabalho amanhã, é domingo, sabe? Eu não pude ver minha mãe. E eu tenho um monte de coisas da escola e do trabalho pra fazer e que eu só posso fazer no final de semana, porque durante a semana tô ocupado fazendo o trabalho que eu tenho que preparar no final de semana. Sabe? É incansável, não tem fim a quantidade de trabalho. E olha que eu tenho um monte de privilégios, então pensa quem é pai, quem é mãe e tá numa escala, numa jornada de trabalho dessa, ganhando uma miséria e não consegue viver. É literalmente uma subsistência. É absurdo como a gente permitiu que isso pudesse existir. Mas temos na nossa mão agora a chance de fazer com que esse movimento se torne real e, na medida do possível, participe como puder, assinando petições, colocando nas redes sociais, indo às ruas quem pode, porque ainda tem essa, né? Algumas pessoas podem imaginar, nossa, mas o movimento não tem tanta aderência. Sabe por que o movimento pode não ter tanta aderência visível em número de pessoas, sei lá, na rua, em protestos, etc? Porque essas pessoas estão trabalhando. E a grande maioria delas vive em tal pobreza e tal submissão, inclusive, ao empregador e ao emprego, que ela sabe ou sente que se ela faltar para lutar pelo seu direito, ela perde o próprio emprego, e aí até conseguir outro, se é que vai conseguir, às vezes pela falta de estudo, agradece qualquer coisa que cai nas mãos, mesmo que seja terrível, e não larga o osso porque, né, como diz o ditado, um é mais do que zero, então é melhor ter alguma coisa do que não ter nada, e aí a gente tem aquela esperança de que, não, mas eu vou começar aqui assim, porque aí depois eu vejo, eu melhoro, eu vou atrás, e não vai, porque a gente se afunda tanto nisso, que quando a gente olha, a gente fala, meu Deus, passaram 10, 20 anos e eu tô no mesmo lugar, eu não saí daqui, eu não tive tempo de pensar. E o tempo que eu tive eu só dormi, descansei, ouvi meus filhos, meia hora, sabe? É uma discussão longa, é uma discussão que ela vai ser feita aí por um grande período. Quero saber a opinião de vocês, o que pensam sobre o fim da escala 6x1. Torço para que aí do outro lado não tenhamos pessoas como o deputado Nicolas Ferreira, aquele pedaço de lixo, oh meu Deus, homem que fala merda, que obviamente é contra, né, tá do lado dos empresários e dos exploradores da mão de obra humana, e tá atrás de acabar com a sua moeda, que é o quê? O seu tempo. Tempo precioso que você gastou neste podcast para discutir, para ouvir, para pensar, refletir sobre essa escala de trabalho, que se você não a vive, mas é um trabalhador, consegue entender que você já está numa situação ruim, podia ser pior, então apoiar quem vive nessa situação é essencial, é primordial, e lembrar sempre que quando a gente está envolvido nessas questões e a gente ajuda o próximo a melhorar a sua vida, a gente está garantindo também a manutenção dos nossos direitos.
Porque sempre que a gente não se envolve, a gente só deixa. Ah, não sou eu trabalho 4x3. Ah, eu trabalho 3x4. Ah, eu trabalho 5x2. Não é comigo? A gente mostra fraqueza numa hora dessa, como grupo social, né, os trabalhadores, nós acabamos fazendo como aconteceu. Tem um poema do Bertolt Brecht que ele fala, né, um teatrólogo maravilhoso que viveu na Alemanha nazista, e ele fala bem mais ou menos, tá? Eu não sei de cor o poema, mas ele fala alguma coisa assim, primeiro vieram buscar os judeus, mas como eu não era judeu, eu não me importei. Depois vieram buscar os negros, mas como eu não era negro, eu não me importei. Aí vieram buscar, sei lá, as mulheres, mas como eu não sou mulher, eu também não me importei. Aí vieram buscar os pobres, e eu não sou pobre, então eu também não me importei. Agora eles estão me levando, e como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. É mais ou menos isso que ele passa de mensagem, né? Há de se preocupar, mesmo com as questões que podem não ser tão particulares nossas, mas que são importantes socialmente, porque se a gente não ajuda a melhorar, vai só piorando. E pode confiar, uma hora chega na gente. Chega em você aí do outro lado. Por mais que você possa acreditar que não. Né? É da característica do explorador lutar para tirar qualquer direito que você tenha. E se a gente não fizer o movimento contrário, ferrou, galera, ferrou. Bom, digam pra mim aí o que vocês acharam do episódio de hoje, o que vocês estão pensando sobre a PEC do fim da escala 6x1. Convido vocês para compartilharem o Delírio Drag nas redes sociais e mostrarem para todo mundo que fazemos discussões importantes aqui. Sim, às vezes a gente vem rir, às vezes a gente vem fazer graça, às vezes a gente vem falar sério também, tá? Por quê? Porque é importante. É importantíssimo para todos nós, e o que é importante para mim e para você e para todos deve ser discutido socialmente. Não esquece de deixar o seu like, a sua avaliação do podcast, dependendo aí de qual plataforma que você está nos acompanhando. Não esquece de seguir o meu canal ou de seguir o podcast, dependendo se você está na Aurelo aí, no YouTube, no Spotify. E comenta, conversa comigo, me fala o que você pensa sobre essa discussão, certo? Se você quiser ajudar este projeto a se manter vivo, você pode fazer uma doação de qualquer valor na chave Pix que eu estou mostrando no vídeo, mas que está também na descrição de todos os episódios em todas as plataformas. A chave é umpixpralude@gmail.com. E com essa chave você pode doar qualquer valor que me ajuda muito a continuar existindo na internet e trazendo temas dos mais importantes e dos mais aleatórios também. É aquela história do lixo ao luxo. Vamos ver o que vem semana que vem, certo? Vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais Delírio Drag. Veremos qual será o meu surto da semana. Agora foi o meu surto de proletário. E semana que vem vai ser o quê? Um peito pra jogo? Não sei. Vamos descobrir junto, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos, porque o Delírio Drag e Lúdica estão desconectando completamente. Ai, menina, beijo! Ixi, acabei de ouvir um trovão, hein? Terminei na hora certa, porque a chuva vem aí. A tempestade está chegando e é melhor a gente se preparar. Beijo, Brasil!